Olá! Hoje eu quero estar fazendo um comentário sobre um homem da Bíblia chamado Naamã, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 14. Naamã, ele era comandante do exército da Síria e ele era um homem assim muito importante diante do rei, porque ele tinha vencido com a valentia dele a guerra contra os sírios. Por ordem de Deus, lógico, né? Nós não vencemos sem ele. Mas o que acontece? Ele era cometido de uma doença terrivelmente, né, que era a lepra. E eu quero fazer um paralelo dessa lepra com as doenças psicossomáticas, doenças psiquiátricas, como são ditas, né? Ansiedade, depressão, pânico, tantas outras doenças que atingem o psicológico. Naamã, ele tinha essa doença, mas que não era exposta. A Bíblia fala que ele era um comandante muito bom. Ele era um homem valente, ele era reconhecido pelo rei como alguém muito importante. Só que o rei não sabia que ele tinha uma doença debaixo daquela capa. O rei não sabia que ele lutava doente. E quantos de nós lutamos, saímos para trabalhar, tomamos posse, né, daquilo que o Senhor tem nos dado como obra na igreja, agimos na nossa família com as dores internas. E era assim na vida de Naamã. Naamã, ele não podia ter um momento de lazer com os amigos dele, ele não podia ter um momento de lazer com a própria esposa, ele não podia se relacionar com a esposa, porque a doença que ele tinha era contagiosa. E o que é que nos faz pensar? Que muitas das vezes, tendo essas doenças, como a depressão, a ansiedade, o pânico, o estresse, né, que causa também a depressão, nos afasta de pessoas especiais na nossa vida. Trabalhamos com vigor, as pessoas veem em nós um sorriso, veem em nós uma potência que muitas vezes temos, mas a nossa dor está ali guardada onde ninguém pode ver. E muitos não têm acesso. Por quê? Porque aqueles que têm acesso muitas das vezes nos julgam. Julga como fraca, julga como frescura, julga como vitimista. E na realidade não é isso. Na realidade é um tratamento que precisa ser feito. E muitas das vezes nós queremos guardar essa doença por medo do tabu, do julgamento. Mas nós terapeutas estamos aqui para ajudar você a sair dessa bolha que tem matado você dia após dia. E entendendo que fazendo isso, você não vai haver um julgamento, você vai ter alguém para te escutar, né? Imagino para Naamã, ele já via a esposa dele olhando para ele com aquele olhar de não posso encostar, ainda que a esposa amasse, a Bíblia não relata isso, mas ele tinha uma esposa, ele tinha uma família. E a serva dá um direcionamento para ele ir até o profeta. E muitas das vezes nós temos recursos, né, para buscar ajuda. Eu sou uma pessoa que passei por essa fase de depressão, de ansiedade, de pânico, de estresse, de perdas. E eu todos os dias eu ia trabalhar como se nada tivesse acontecido, liderava ministérios como nada tivesse acontecido. Quando na realidade meu corpo estava impregnado de lepras, de doenças que estavam aqui dentro escondidas, porque muitas das vezes eu fui julgada de vitimista, de frescura, de que aquilo era coisa da minha cabeça, quando na realidade estava ali uma explosão. Mas Naamã, voltando para Naamã, ele tomou a iniciativa de ir até o profeta. Eu acho que por muita insistência, né, porque aquela doença não devia ter um dia nem 2 dias, devia ter anos. Né, e cada dia que passa, a lepra ele vai destruindo o corpo, vai tirando pedaços do corpo. Assim como as doenças também psiquiátricas, psicossomáticas, ela vai destruindo o nosso eu, a nossa autoestima. É terrível. E ele vai até o profeta. E o profeta dá uma ordem para ele descer, né, no Rio Jordão por 7 vezes. E é engraçado que ele desce com os amigos e eu imagino ele com vergonha de tirar aquela roupa ali na frente dos amigos e expor, né? Mas era um momento de decisão, porque o medo precisa ser avançado. O medo é uma forma de defesa, mas também ele pode paralisar e fazer fugir. Mas tem momentos que a gente precisa avançar, mesmo sem força. Se você arranja força para ir trabalhar, para lutar contra a tua família, para lutar contra você mesmo, por que não lutar contra aquilo que tem te feito mal? E Naamã ele agiu dessa forma, mesmo com medo, mesmo com vergonha, ele se expôs para mostrar que aquilo que ele vivia não era brincadeira. E é interessante que ele é mandado descer no rio, mergulhar por 7 vezes. Eu imagino a persistência, né, de Naamã. Desceu a primeira, desceu a segunda, desceu a terceira, desceu a quarta, desceu a quinta e nada está acontecendo. Desceu a sexta e nada aconteceu. Mas a ordem eram 7. E na 7ª vez que ele desce e que sobe, ele volta ao homem limpo, um homem curado. Oh, aleluia! Deus é um Deus que renova. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa.
Que posicionamento nós estamos fazendo para sair desse mundo onde as pessoas acham que tudo que nós estamos vivendo é ilusório, tudo que nós estamos vivendo é coisa da nossa cabeça, quando na realidade existe. E existe lá na raiz. Muitas vezes você pode não entender o que você está passando agora, pelo fato de você estar vivendo um momento de, nossa, tá tudo bem, eu estou trabalhando, estou ganhando bem, meu casamento está bem, mas lá no seu passado, nas suas raízes, teve dores que estão inconscientes e que precisa ser liberado. Então procure ajuda, busque ajuda, exponha, peça ajuda. Hoje tem várias formas de pedir ajuda, tem várias formas de você se conectar com pessoas que têm recursos que podem te ajudar a sair dessa situação. E Naamã nunca mais foi um homem leproso. Ele pôde voltar a ser integrado na família, ser integrado no trabalho, ser integrado com os amigos. Ele teve uma nova vida. E você tem a oportunidade também de ter uma nova vida. Mas isso só depende de você. Você está disposto a mergulhar 7 vezes? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a obedecer e não procrastinar? Porque muitas das vezes começamos e pelo fato de não termos visto resultado na primeira consulta, na segunda consulta, na primeira sessão, na segunda sessão, na sexta sessão, espera até o final, para que possa concluir e ver que realmente tem resultado. Mas isso não depende de nós como terapeutas, depende de você. Você está disposto a mudar a sua história e reescrever, ressignificar tudo que você já viveu e viver literalmente, verdadeiramente em paz com a sua própria história? Pensa um pouco nisso. Estamos aqui para te ajudar.